Boa noite, estamos começando mais uma entrevista na série que estamos fazendo com candidatos ao Senado e candidatos ao governo. Na segunda-feira passada, tivemos a entrevista com o candidato ao governo do PT, Roberto Carlos. E hoje a gente inicia a série de candidatos ao Senado com a deputada federal, a atual deputada federal e candidata ao Senado pelo PMDB, Rose de Freitas. E nós convidamos hoje para participar junto conosco, além do representante do site Século Diário, José Rabelo, que é o editor-chefe que está aqui junto conosco, também o editor-chefe do site Portal 27, que é de Guarapari, que é o Wilker Carvalho. Nós vamos começar, Rose, primeiro agradecendo a sua presença aqui no estúdio da TV Guarapari ao vivo, essa hora, agora são 10 horas e 7 minutos, e o programa vai ter 3 blocos em que nós vamos fazer perguntas da produção, perguntas de entidades, perguntas de candidatos, dos outros candidatos e também, evidente, as perguntas dos nossos jornalistas convidados. Então, vamos dar um tempo para você, um espaço de 3 minutos. Eu sei que não é um tempo muito grande para você contar toda a sua história, mas para você se apresentar de uma forma oficial para o povo de Guarapari. Pois não. Boa noite a todos, um prazer estar aqui, participar de um debate. Eu prezo sempre os espaços democráticos em que isso acontece. Já visto que há algum tempo no nosso Estado as eleições eram sempre conformadas numa arrumação política que não permitia isso que nós estamos tendo agora, pelo menos em relação ao governo, um debate democrático amplo e que a sociedade conheça os candidatos. Bom, eu fui deputada estadual em 1982, fui deputada federal constituinte, tenho 6 mandatos de deputada federal, portanto estou no 7º mandato. Fui militante do MDB, mas antes disso militei no MR8, militei em outros partidos e fui arduamente defensora dos direitos humanos na Comissão Feminina, Direitos Humanos, participei de vários movimentos populares, anistia, vários movimentos políticos e me integrei nessa vida política por entender que a capacidade que a gente tem de formar ideias e discussões e abrir espaços para você ter conquistas objetivas, tem que ser mesmo na vida política, porque até hoje nós estamos vivendo, trazendo aí culturas seculares ainda de preconceito e discriminação. Eu sempre que estou disputando uma eleição ainda sinto residualmente esses traços em relação à mulher. Então, participei de todos os movimentos, como o movimento de comunidades de base, o movimento das mulheres, da anistia, direitos humanos, participamos de todas as frentes e no Congresso Nacional participo da frente da saúde, participo da frente contra a violência da mulher. Também fui relatora de vários projetos de interesse nacional e a minha vida política tem sido congressual, mas na extensão de toda a atividade que tenho feito, tem uma coisa que me caracteriza mais, que eu reconheço que sou chamada assim o tempo todo de deputada municipalista, porque travo uma luta em favor dos municípios, em favor da qualidade de vida do cidadão, onde quer que ele esteja, na cidade pequena ou grande. Então, acho que não é só votar leis, né? Eu me apresento como uma deputada municipalista exatamente por tentar redistribuir aquilo que são os impostos que são pagos à União, que ficam concentrados na mão do Poder Executivo, concentra-se no Poder Executivo Federal e depois acaba concentrado no governo estadual. Então, eu fiz uma política ao inverso disso, né? Eu me declarei militante da redistribuição do desenvolvimento a partir dessa luta municipalista que eu levei em todos os lugares do Brasil e principalmente no Estado do Espírito Santo. Aí. Candidata a Senado. Posso acrescentar que sou mãe? Pode acrescentar. Sou mãe de Gabriel e de Júlia. Isso. Talvez a minha maior alma. Bom, nós temos aqui nesse primeiro bloco perguntas que foram feitas pela produção da TV, que foram feitas pela produção da TV Guarapari, envelopadas sobre diversos temas, infraestrutura, saúde, educação, turismo, mobilidade urbana. E nesses envelopes eu gostaria que a senhora escolhesse um, porque evidente não dá para falar sobre todos os temas, que a senhora possa falar. Então vamos abrir então o envelope, esse envelope que foi lacrado na presença do seu representante, que esteve aqui no dia, 2 reuniões, e na presença também da Justiça Eleitoral. Bom, a pergunta que nós temos aqui da produção da TV Guarapari é a seguinte, é sobre mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um problema planetário. Todas as soluções, sejam elas de melhoria das vias de circulação, implantação de projetos de transporte coletivo, não são viáveis sem os recursos do governo federal.
Como que a senhora poderá ajudar o Estado, já que para o governo federal não é vantajoso investir no Estado sem densidade eleitoral, como o caso do Espírito Santo? Você fala no sentido daquilo que exatamente eu falei no início do programa, a questão do municipalismo, né? Por que você redistribui desenvolvimento? Exatamente por essa visão, que é absurda, mas é a visão do Brasil de que você deve investir onde tem o maior contingente eleitoral. Portanto, os maiores projetos de mobilidade urbana estão nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. No interior, você não tem esse caos da mobilidade, mas também tem a dificuldade de acesso, do direito de ir e vir, à escola, de escoar a produção e por aí. Mas eu quero falar sobre a mobilidade que você aborda. É verdade que o maior problema do Brasil inteiro chama-se planejamento. Você sabe que a cidade está crescendo, você tem estudo demográfico mostrando como cresce as cidades, etc. E, no entanto, você não planeja nem o crescimento da cidade e muito menos a locomoção das pessoas entre as partes da cidade. Eu não digo que o governo federal não tenha interesse de investir. Eu digo que essa não tem sido a prioridade, e agora é o povo em quem está colocando essa pauta na ordem do dia, não tem sido a prioridade de governo nenhum, né? Essa palavra mobilidade urbana, ela é muito recente na pauta e nos debates políticos do Brasil inteiro, né? Você vê uma cidade como São Paulo, que vinha crescendo, você vê Belo Horizonte, e você vai olhando que planejar a cidade para construir os fóruns, os tribunais, as assembleias, os hospitais, mas a questão da mobilidade humana é um caos. E muitas vezes, haja visto que teve um candidato que ganhou a eleição, falando em construir sobre trilhos, metrô de superfície, essa coisa toda. Por que isso não aconteceu? Parece até loucura dizer assim, é possível ou não é possível? Seria possível se, numa parceria concreta entre governo estadual e governo federal e municipal, se destinasse recursos com essa finalidade. Pois bem, agora nós vamos abrir espaço para os nossos convidados que aqui estão, começando pelo Zé Rabelo, que é do site Notícias do Século Diário, para fazer a sua pergunta. Boa noite a todos, boa noite, candidata. A senhora tem uma longa trajetória, né, como a senhora mesmo contou aqui, na Câmara dos Deputados, está no seu 7º mandato, né? E agora a senhora decide disputar o Senado. Por que a Rose de Freitas quer ser senadora? Se ela teve tanto sucesso durante, como a senhora foi 6 vezes eleita, né, para a Câmara, né? Por que a senhora quer ser senadora? Eu quase que te pergunto por que não, né? Porque, na verdade, é assim. Primeiro, isso foi um compromisso que eu assumi com 59 prefeitos que me levaram a um cartório para que eu assinasse o documento. É lógico que fizeram a proposta, é lógico que eu pensei. Eu tenho uma discrepância sobre o fato do Senado ter 8 anos. Eu vejo como o Senado se comporta. É uma casa que tem um valor superior da Câmara porque ela representa o Estado. Como durante todos esses anos e esses mandatos eu trabalhei, não tem uma cidade desse Estado que não tenha obras que nós trouxemos, porque também faz parte da atividade parlamentar. Não pense que é um assunto... assim, a Rose preferiu ser municipalista e trazer recursos. Já disseram aí alguns adversários que eu vivia de pires na mão. Eu vivo de pires na mão. Eu vivo pedindo. Aqui em Guarapari tem vários dos pedidos que eu fiz, atendi. Só que tem um fato que me incomoda sobremaneira e incomodava os prefeitos na época que acabaram por pedir essa decisão da minha parte. E não é de agora que me fazem essa proposta, o fato de que o Senado ele fica distante da população. Ele representa o Estado. A Câmara representa o povo brasileiro. Tem 513 parlamentares. E o Senado representa o Estado. São 3 senadores de São Paulo, 3 na Bahia, 3 no Pernambuco, 3 em Minas e 3 aqui. E não é possível que esse voto tão importante, porque essa casa é uma casa revisora, nós votamos os projetos e quando eles vão ao Senado, eles são modificados. E depois eles voltam novamente para a Câmara e muitas vezes nós temos dificuldade até de mexer naquilo que o Senado revisou. Eu acho que é muito importante a gente pensar que essa representatividade do Estado
tem que ser a favor do Estado. Todos viram senadores a nível nacional. Tratam do problema da Argentina, da Colômbia, da Inglaterra e tratam... Eu quero ressaltar aqui que o senador Magno, ele levantou uma bandeira internacional, é importantíssima a questão da pedofilia, a questão das drogas, do crime organizado e tudo. E eu nunca tenho uma menor crítica a tecer ao senador Ricardo, mas quero ressaltar que o voto do senador tem que ser sobre as bandeiras nacionais, mas tem que ser a favor do desenvolvimento do Estado. Eu sei disso porque não tem uma semana que eu não estou dentro da Infraero e dentro lá da aviação civil brigando pelo aeroporto, 12 anos. Se eu fosse senadora, antes de colocar aquela pauta em votação e dar meu voto, eu queria saber por que se demora tanto para decidir a questão do aeroporto, que finalmente foi decidida. Teve uma licitação em 2 de julho, que será aberta em 8 de outubro, então a obra poderá ser reiniciada. Mas o voto do Senado, em 81 senadores, tem muita importância para um Estado. Pois bem, agora é a vez do nosso convidado da imprensa local, Wilker Carvalho, ele que é do Portal 27, colocar a sua pergunta. Eu vou começar por uma pergunta mais específica de Guarapari, deputada e possível senadora. Eu estava acompanhando, a senhora tem emendas para várias cidades do Espírito Santo, região norte e tal. Se a senhora lembra de alguma emenda específica para Guarapari que a senhora tenha direcionado aqui para a nossa cidade? Primeiro eu quero desmistificar essa palavra emenda. O parlamentar, qualquer um dos 513, tem direito a fazer emenda no valor máximo, todas elas somadas em 15 milhões de reais. Se eu fosse atender, como atendi o Estado do Espírito Santo, eu vou citar Iuna, 10 milhões e 900, agora mais 10 milhões para construir a escola técnica. Eu vou citar Viana, recentemente 44 milhões de reais. Eu vou citar o município de Santa Maria de Jetibá, que chegamos a quase 80 milhões com a Escola Técnica Federal. Dizer para você que essa questão da emenda é uma palavra usada emblematicamente para dizer que eu busco recursos dos programas federais para ser aplicado. Aqui em Guarapari tem números, não sei qual é o tempo que você tem? Já tem mais 2 minutos. 2 minutos, então dá tempo para falar. Você tem uma UPA que funciona logo aqui, foi trazida por nós. A parte do saneamento básico que foi feita em Guarapari, na época do Paulo Bosch, foi trazida, procede, por nós. As únicas creches que estiveram aqui foram recurso aprovado por nós. Fora disso, na época do senhor Antônio, que era prefeito, se ele estiver ouvindo, talvez até possa confirmar por telefone, todas as máquinas, ônibus escolares que vieram para cá, que ele até fez um desfile pela cidade, foram trazidos para nós. Fora isso, tiveram as casas populares, saneamento básico, em conjuntos habitacionais específicos e muitas outras obras. Não é emenda, porque dentro da emenda teria que destinar 100 mil, 200 mil para cá. São projetos vultuosos, com muita verba. E na área da saúde, ao lado do senador Ricardo Ferraz, nós também demos uma grande contribuição. Okay. Pois bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o segundo bloco, quando teremos perguntas que foram feitas pelas entidades da sociedade organizada de Guarapari. É um instante só, a gente já volta.